Diógenes, o cínico. A vida como filosofia viva. Na vastidão da filosofia antiga, onde Sócrates questionava, Platão idealizava e Aristóteles sistematizava, havia uma figura solitária, andarilha e radical, Diógenes de Sinope. Ele não escrevia tratados, não fundou escolas, não vestia túnicas finas. Em vez disso, vivia nas praças, dormia ao relento e usava o próprio corpo e as ruas como instrumento filosófico. Enquanto outros falavam da virtude, Diógenes vivia a virtude, de forma bruta, sincera e incômoda. Conta-se que, após ser exilado de sua cidade natal por falsificar moedas com o próprio pai, Diógenes foi para Atenas. Lá, decidiu que, se o mundo era falso, ele seria verdadeiro. Se a sociedade era corrompida, ele seria incorruptível. Se todos fingiam estar acordados, ele gritaria como um homem lúcido em meio a sonâmbulos. Sua primeira grande renúncia foi ao conforto. Desprezou as casas e escolheu viver dentro de um grande barril de cerâmica em plena praça pública. Ali dormia, pensava e recebia visitantes. A escolha era simbólica. Um filósofo não precisava de teto, mas de liberdade. E liberdade, para Diógenes, significava não depender de nada que não fosse essencial. Quanto menos preciso, mais livre sou, dizia ele. Essa é a primeira e talvez mais profunda lição. A liberdade não se conquista com acúmulo, mas com desapego. Mas Diógenes não era apenas um asceta, era também um provocador. Um dia, em pleno meio-dia, saiu pelas ruas de Atenas com uma lamparina acesa. Quando perguntaram o que fazia, ele respondeu: "Procuro um homem honesto." Com essa simples cena, ele expôs a corrupção moral da sociedade de seu tempo. Em plena luz do dia, a verdade ainda precisava ser procurada com esforço, e muitas vezes não era encontrada. A honestidade não é uma questão de palavras, mas de ação. E os homens verdadeiros são mais raros que ouro. Diógenes não poupava ninguém de sua ironia, nem mesmo os reis. Quando Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo, foi visitá-lo e lhe disse: "Sou Alexandre o Grande." Diógenes respondeu calmamente: "E eu sou Diógenes, o cão." "Peça-me qualquer coisa", disse Alexandre lisonjeado. "Sim, saia da frente do sol." Naquele instante, o imperador do mundo foi lembrado de que há homens que possuem aquilo que nem todos os impérios podem oferecer: independência interior. Não há trono mais alto do que a autossuficiência. Não há riqueza maior que a ausência de desejo. Em outra ocasião, Diógenes observou um menino bebendo água com as próprias mãos num riacho. Ele mesmo carregava uma pequena caneca de madeira, o único utensílio que ainda possuía. Ao ver o gesto do garoto, ficou em silêncio por um momento. Então pegou sua caneca e a jogou longe. "Até isso era supérfluo", murmurou. Esse episódio sintetiza a essência do cinismo: ir além da crítica e transformar o próprio corpo e cotidiano numa manifestação viva de filosofia. A simplicidade não é ausência de coisas, é presença de consciência. Quando temos menos, carregamos mais leveza. A fama, a vaidade e os rituais sociais eram para ele formas sofisticadas de mentira. Ele fazia questão de chocar, não por gosto, mas para libertar. Urinava na rua e vivia nu quando o calor era insuportável. Quando questionado sobre tais atos, respondia: "Se ao menos a fome pudesse ser saciada com a mesma facilidade." Era um soco direto na hipocrisia de uma sociedade que fingia moralidade, mas reprimia desejos enquanto se afundava em luxúrias escondidas. A verdadeira vergonha não está no corpo, mas na falsidade com que tentamos escondê-lo. Um dia, foi capturado por piratas e vendido como escravo. No mercado, ao invés de lamentar, disse aos gritos: "Quem quer um mestre? Procuro alguém digno de ser governado." Foi comprado por um homem rico que acabou por colocá-lo como educador de seus filhos e, com o tempo, como conselheiro. Diógenes mostrava, mesmo em cativeiro, que um homem livre é aquele que domina a si mesmo. A liberdade real não é geográfica nem política, é interna. Quem não depende do mundo não pode ser escravizado. Chamavam-no de cínico,
do grego kínicos, que significa como um cão. Em vez de se ofender, ele abraçou o título. O cão, dizia ele, vive com pouco, é leal à natureza e late quando vê mentira. O verdadeiro filósofo não é aquele que adorna a verdade com belas palavras, mas aquele que rosna quando ela é atacada. Diógenes desprezava o dinheiro. Observava os ricos com um misto de piedade e riso. Eles têm muito, mas não têm paz. São ricos, mas vivem com medo. Aos olhos do mundo, era um miserável, mas talvez fosse o único homem verdadeiramente pleno. O dinheiro compra conforto, mas nunca comprará serenidade. Sobre a morte, não deixou cerimônias. Uns dizem que morreu comendo carne crua. Outros, por uma infecção. Há até quem diga que simplesmente se deitou e parou de respirar, como quem já havia vivido tudo o que precisava. Foi enterrado, ou talvez nem isso. Mas sua memória permaneceu. Quem vive em acordo com sua alma, parte do mundo sem dívida. E assim viveu Diógenes, como um cão filósofo, como um rebelde da razão, como um espelho cruel que refletia o que os homens mais temiam ver, sua própria vaidade, sua prisão invisível, sua dependência de tudo o que é desnecessário. Seu legado não está em livros, mas em gestos, não em frases elegantes, mas em ações brutais. Ele nos lembra que a verdade não é confortável, mas é libertadora, e que talvez, para reencontrarmos a sabedoria, seja preciso jogar fora a caneca e beber da vida com as próprias mãos. Se esta história despertou algo em você, se alguma reflexão encontrou eco dentro da sua alma, curta este vídeo, salve para revisitar mais tarde e compartilhe com quem ainda acredita que filosofar é viver com coragem. Até o próximo pensamento.